queridos estudantes, tudo bem com vocês? Vocês sabem que em março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher? É mesmo! E as mulheres, elas são incríveis e especiais. Mas para nós, quem são essas mulheres? Mas antes de conhecer toda a história que eu tenho para contar hoje para vocês, preciso falar tudo de novo e sempre daquele momentinho que nós precisamos ter, que é muito importante para a nossa vida. Lembrando, a pandemia ainda não acabou. Precisamos ter os cuidados de sempre, redobrados ainda nesse período, tá bom? Vamos lavar as mãos com água e sabão. Não temos água e sabão? Temos o álcool, que tem que estar sempre com a gente, passando regularmente. E o distanciamento social. E só saia de casa quando precisar, tá bom? Ainda estamos num período um pouquinho difícil, tá? Cuidando de você, você cuida de nós e nós todos ficamos bem cuidadinhos, tá bom? Vamos lá, que a nossa aula de hoje é cheinha de histórias encantadoras que vocês vão adorar, porque eu adorei toda a história que eu li, que eu pesquisei. Então vamos lá. Mas antes de conhecermos todas essas mulheres que eu tenho para apresentar para vocês hoje, quero fazer uma perguntinha. Vocês sabem por que março é o mês internacional da mulher? Então vamos lá. Tem alguns momentos da história que diz que teve uma longa passeata lá nos idos de 1900, dizendo que as mulheres elas estavam protestando a imensa carga de trabalho que elas tinham. Elas tinham quase 16 horas por dia, 6 dias na semana, e às vezes ainda elas trabalhavam no domingo e ganhavam bem pouquinho para tudo isso. Então elas resolveram fazer essa passeata para reivindicar os seus direitos. A vida das mulheres desde o início foi sempre assim, reivindicar por coisas melhores. Teve outro fato muito importante na história também, que diz que ocorreu um incêndio. Esse incêndio nessa fábrica têxtil lá em Nova York aconteceu muito estranhamente. As operárias morreram. Teve muitas pessoas, mais ou menos 146. Dentre elas, 21 eram homens e a grande maioria judeus. Então foram fatos que ocorreram que determinaram. Mas somente em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Esse movimento feminista ganhou corpo. E em 1975 comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e em 1977 o 8 de março ficou oficialmente idealizado pelas Nações Unidas. Que legal isso, né? Porque é bom saber por que dia 8 foi eleito esse dia, né? Porque teve toda uma história aí, não é mesmo? Mas, aproveitando para falar, já que estamos falando da ONU, em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Agenda 2030. Eu acho que isso vocês já ouviram falar, porque nós aqui já falamos muito sobre isso.
essa agenda de desenvolvimento sustentável com 17 objetivos globais. E os Estados-membros aprovaram um plano de ação para promover o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Foram definidas 169 metas globais com foco nas pessoas, no planeta, na prosperidade e na paz mundial. As metas para o alcance da igualdade de gênero, nós temos um pedacinho lá. Estão concentradas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Olhem lá. Alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos assistir a um vídeo agora para vocês verem direitinho a ODS número 5. Já volto! Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Então, gostaram? Legal, né? Isso aí. Isso é para vocês verem que nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Sem ninguém dizer o que temos ou não temos que fazer. Mas em apoio, né, a esta organização, em apoio a essa Agenda 2030, a ONU Mulheres lançou uma iniciativa global por um planeta 50 por 50 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero, com compromissos concretos assumidos por mais de 90 países. Construir um planeta 50 por 50 depende que todos e todas, homens e mulheres, sociedade civil, governos, empresas, universidades, meios de comunicação, enfim, todos trabalhem de maneira determinada, concreta e sistemática para eliminar a desigualdade de gênero.
Mas quem somos nós? Prestem atenção nessas palavras de Marta Medeiro. Poetisa, escritora, cronista. Vejam lá, acompanhem comigo aí na tela. Quem você pensa que é? Perguntou a mim de queixo em pé. Sou forte, fraca, generosa, egoísta, angustiada, perigosa, infantil, astuta, aflita, serena, indecorosa, inconstante, persistente, sensata e corajosa. Como é toda mulher? Poderia ter respondido, mas não lhe dei essa colher. Muito bonitas essas palavras, né? Isso quer dizer que nós podemos sentir, fazer o que nós desejamos. Legal, né? Muito bom isso daí. Toda mulher é transformadora e pode transformar a sua própria realidade. Vou mostrar isso para vocês durante esta aula toda. As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos de contestação e mobilização ao longo da nossa história, organizando-se em clubes de mães, associações, desafiando o papel feminino tradicional, participando de movimentos estudantis, partidos, sindicatos, mesmo que sempre em menor número e duramente, muitas vezes, reprimidas. A luta da mulher foi grande ao longo da história em muitos aspectos. Esta mulher que vocês estão vendo na tela, ela é símbolo do feminismo. Isso nós podemos fazer. A famosa imagem da mulher de lenço na cabeça e mostrando o braço surgiu quando a operária Geraldine pousou para o artista, que usou a propaganda, usou a imagem como propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Converteu-se em um símbolo para as mulheres que assumiram os postos de trabalho em substituição aos homens que foram para a guerra. Muito emocionante, isso mostra que nós podemos estar em qualquer lugar. Mas isso parece muito difícil, porque mesmo até para estudar, foi a base de muita luta. As mulheres precisaram enfrentar uma sociedade no Brasil. A primeira lei que garantiu o ensino para as mulheres foi criada em 1827 e somente em 1879 o Império concedeu às mulheres o direito de se matricular nos cursos superiores. Só que tem uma parte lá que diz assim que elas não eram proibidas de estudar, mas isso mostra que a sociedade é que não deixavam elas estudarem. Engraçado isso, mas isso tudo é história, né? A gente só teria certeza absoluta se estivesse vivido naquela época, não é mesmo? Olhem só, deixa eu mostrar aqui para vocês como era um trechinho da lei lá do currículo lá de 1827. O currículo dos meninos era um pouquinho mais extenso. Eles tinham assim, os professores poderiam ensinar a ler, a escrever, a aritmética, noções de geometria, gramática, línguas, princípio de moral cristã e a doutrina da religião católica apostólica. Agora, as mulheres tinham o currículo um pouco mais curto. Vejam lá, a aritmética era dada só o direito de estudar as 4 operações. E elas tinham, olhem lá, ensinam também as prendas que serviam à economia doméstica.
Então assim a gente já pode ter uma noção de como que era o currículo lá dos meninos e o currículo na escola das meninas. Mas vamos em frente que nossa aula hoje é bem comprida e tem muita história por aí. Já entramos lá na escola, agora nosso próximo momento é o voto. O direito ao voto. Fruto de uma longa história, o direito de voto das mulheres em escolher seus representantes foi garantido somente em 1932. Mas somente as mulheres casadas com a autorização dos maridos, as viúvas e as mulheres solteiras que tivessem renda própria. Mas somente em 1946 a obrigatoriedade do voto foi estendida a todas as mulheres. Aqui nós temos lá uma imagem de como era o título de eleitor no passado. Hoje em dia é só um pedacinho, de papel, mas é muito importante esse pedacinho de papel. E hoje há mulheres em todos os cargos eletivos. Nós temos vereadoras, nós temos deputadas, nós temos senadoras, nós temos até presidente da República. Então, mostra-se aí que nós temos as mulheres em toda a política. Mas agora nós vamos conhecer algumas mulheres que se destacaram ao longo da história. Vejam esta mulher. Aqui nós vamos ter a Amélia Earhart. Ela foi muito importante. Era uma vez uma garota chamada Amélia, que economizou dinheiro suficiente para comprar um avião amarelo. Ela o batizou de O Canário. Alguns anos depois, ela se tornou a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico voando sozinha. Foi um voo perigoso. Seu pequeno avião foi arremessado de um lado para o outro por ventos fortes e tempestades de gelo. Ela se alimentou de uma lata de suco de tomate, que tomou com um canudinho. Após quase 15 horas, pousou em uma fazenda na Irlanda do Norte, assustando as vacas. "Você veio de longe?" perguntou o fazendeiro. "Vim lá da América." Ela riu. Amélia amava voar e amava fazer coisas que ninguém havia feito. Seu maior desafio foi ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo voando. Ela podia levar apenas uma mala pequena, uma vez que todo o espaço do avião tinha que ser ocupado pelo combustível. Seu longo voo estava indo bem. Ela deveria pousar numa pequena ilha, mas nunca chegou lá. Em sua última transmissão, Amélia disse que estava voando pelas nuvens e que estava quase sem combustível. Seu avião desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico e nunca foi encontrado. Antes de partir, ela escreveu: "Estou bem ciente dos perigos. Quero fazer isso porque quero. As mulheres devem tentar fazer as mesmas coisas que os homens. Se elas falharem, seu fracasso deve servir de desafio para as outras." E uma frase que eu gosto muito dela é: "A aventura por si só já vale a pena." Que legal isso, não é mesmo? Nós podemos. Simplesmente nós podemos. Então vamos lá, continuamos conhecendo as nossas mulheres extraordinárias ao longo de toda a nossa história. Vamos aqui para o Brasil, pertinho de nós e que faz parte da nossa história. Aqui nós temos a Marta. A Marta é uma jogadora de futebol. Sim, futebol feminino. Eleita 6 vezes a melhor do mundo.
Será que algum dos nossos jogadores já teve esse feito? Mas precisamos para isso jogar um belo futebol, não é mesmo? Mas as mulheres precisam, além de tudo, jogar futebol e muitas vezes ter que trabalhar, porque nos times pequenos precisa trabalhar fora, jogar futebol. E sabe uma coisa que eu descobri fazendo toda essa pesquisa? Que os nossos times aqui, o Atlético, tem futebol feminino. Como eu não sou muito ligada a futebol, eu vou dizer para vocês que não sabia disso. Que legal isso, né? Não é só o Atlético. O Coritiba também tem um time feminino. Que maravilhoso isso, não é mesmo? Muito bem, aprendi uma hoje. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora eu tenho uma bem emocionante para vocês. Eu vou ler aqui o meu livro extraordinário aqui, ó. Histórias de Ninar para garotas rebeldes. Este livro aqui, eu tô tirando todas essas histórias. Quem escreveu este livro foi Helena Favilli e Francesca Cavallo. É um livro muito legal que fala de muitas mulheres. Bem legal, né? Então vamos lá, continuando. Agora nós temos a Mae Jemison. Ela é uma astronauta. Vou contar já a história para vocês. Vejam lá. Era uma vez uma menina curiosa chamada Mae. Ela não conseguia decidir sobre o que queria quando crescesse. Quando costurava roupas para as bonecas, queria ser estilista. Quando lia um livro sobre viagem ao espaço, queria ser astronauta. Ao consertar um brinquedo quebrado, pensava que queria ser engenheira. Era uma escolha melhor. No teatro, pensava, quero ser uma dançarina. O mundo era o laboratório de Mae e havia muitos experimentos a fazer. Ela estudou engenharia química, estudos afro-americanos e medicina. Aprendeu a falar russo, suahili e japonês. Ela se tornou médica e foi voluntária no Camboja e Serra Leoa. Então ela se inscreveu na NASA, que se tornou astronauta. Para se tornar astronauta, Mae foi selecionada e depois de um ano de treino foi enviada ao espaço a bordo de um ônibus espacial. Como, além de astronauta, ela também era médica, sua missão era conduzir experimentos sobre gravidade zero e enjoo, coisas que podem se tornar um problema quando se está de ponta cabeça no espaço. Então ela aplicava testes nos outros membros da tripulação. Quando Mae retornou à Terra, percebeu que, embora tivesse gostado muito da experiência, sua verdadeira paixão era melhorar as condições de saúde na África. Ela deixou a NASA e fundou uma companhia que utiliza satélites para alcançar esse fim. Mae Jemison foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Uma frase dela: eu sempre soube que viajaria para o espaço. Que emocionante, não é mesmo? Tenho mais uma mulher extraordinária para apresentar para vocês. Muito importante para toda a sociedade, para toda a humanidade, à frente do seu tempo. Estou falando de Malala. Vocês, eu aposto que já ouviram falar da Malala. Era uma vez uma garota que amava a escola. O nome dela era Malala. Ela vivia em uma região tranquila do Paquistão, até que um dia um grupo de homens armados, chamado Talibã, passou a controlar o local. Eles assustavam as pessoas com as suas armas.
O Talibã proibia meninas de frequentar a escola. Muitos discordavam, mas achavam mais seguro manter as garotas em casa. Malala achava isso muito injusto e escrevia a respeito na internet. Ela adorava a escola mesmo, então um dia falou na TV. Educação é o poder das mulheres. O Talibã está fechando escolas para as meninas, pois não querem mulheres poderosas. Alguns dias depois, Malala pegou o ônibus para a escola, como era de costume. De repente, 2 homens do Talibã pararam o veículo e gritaram: "Quem é Malala?" Quando as amigas olharam para ela, os homens dispararam acertando Malala na cabeça. Ela foi para o hospital e não morreu. Milhares de crianças lhe enviaram cartões desejando sua melhora, e ela se recuperou mais rápido do que as previsões. Eles pensaram que balas nos silenciariam, mas não conseguiram, disse ela. Vamos pegar nossos livros e canetas. Essas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Malala é a pessoa mais jovem a ser agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Quando o mundo está em silêncio, uma única voz se torna poderosa. Que emocionante essas histórias que nós estamos tendo, não é mesmo? Agora nós vamos falar de uma história bem pertinho de nós, mulheres curitibanas. Essa personalidade curitibana é conhecida como a primeira dama do teatro paranaense. Ela é muito especial. Ela é considerada uma das 5 melhores atrizes do Brasil. E aqui nós temos ela, Lala Schneider. Ela tem, em homenagem, uma estátua muito bonita na Praça Santos Andrade. Essa estátua está de frente, olhando para o Teatro Guaíra. E essa estátua está homenageando, Lala Schneider está homenageando o Teatro Guaíra. É um momento muito especial quando a gente passa ali e olha essa imagem. Ela não nasceu aqui, mas ela fez muito por todo o Brasil. Mas aqui em Curitiba nós temos um museu que faz homenagem a Zilda Arnes. É uma médica pediatra que durante toda a sua vida defendeu os direitos das crianças, gestantes e idosos. Foi fundadora da Pastoral da Criança e do Idoso. Ela defendia a importância dos cuidados com os bebês, o aleitamento materno, a boa alimentação, para que todos os bebês crescessem saudáveis. O Museu da Vida, que nós temos aqui em Curitiba, foi idealizado em sua memória. Lá tem um memorial que conta toda a sua história, desde quando ela era pequena, e tem muitos espaços para as crianças brincarem. Vamos assistir a um vídeo mostrando todo esse espaço? Aproveitem que eu já volto! O Museu da Vida, localizado na rua Jacarezinho, no bairro Mercês, na cidade de Curitiba, foi inaugurado em 2014 pela Pastoral da Criança, homenageando sua fundadora, Zilda Arnes, sendo um espaço cultural e interativo de encontros e de produção de saberes. Vários ambientes de aprendizagem são oferecidos no museu, além dos espaços de brincar, que proporcionam às crianças momentos de interação, criatividade e descobertas. O museu conta com uma trilha do bosque, circuito de visitação, num bosque de Mata Atlântica com 13 mil metros quadrados, permitindo o contato com a natureza.
A Rua do Brincar é um espaço externo dedicado às brincadeiras livres e coletivas, que permitem principalmente o convívio social e os movimentos amplos, incentivando a participação de toda a família. O Espaço Pastoral da Criança em Ação apresenta as atividades desenvolvidas pela Pastoral da Criança e seus principais indicadores, sendo parte do conteúdo da exposição o desenvolvimento infantil, da gestação aos 6 anos de idade. A exposição História da Pastoral da Criança apresenta datas importantes, fatos históricos e eventos no Brasil que marcaram a trajetória dessa importante instituição. No Memorial Doutora Zilda, o visitante pode conhecer a trajetória de vida e trabalho da doutora Zilda Arnes Neumann. O espaço retrata a história da médica desde sua infância até sua última viagem ao Haiti, em 2010. 1000 dias é a exposição que retrata a importância dos cuidados com a saúde antes e após o nascer, ou seja, da gestação aos 2 primeiros anos de vida. Faz de conta e Cantinho do Brincar permitem que a criança use a imaginação, que sejam livres para brincar. Nesse espaço, as crianças podem ser quem elas quiserem. Roupas e brinquedos estão à disposição para quem tem criatividade de sobra. O espaço também reserva exposições temporárias, que duram em média de 4 a 5 meses e promovem ações de comprometimento com as gerações futuras. O que vocês acharam? O Museu da Vida é um espaço muito legal, não é mesmo? Mas vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da pandemia. Por que será que vou falar um pouquinho da pandemia? Já vou contar para vocês. Então vamos lá. Vocês sabem o que significa Covid-19? Que falam tanto? Pois é, separei ele lá, ó. Covid. Vem de corona, coronavírus. O vi vem de vírus, Covid. E D vem de doença, que é a palavra em inglês. Vocês não sabiam disso, né? Mas olhem lá. E o 19, porque ele teve início em 2019. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque esta mulher, ela é responsável pelo estudo deste vírus. Essa doença fez o mundo parar. Mas esta mulher, Esther Cerdeira Sabino, ela estudou cada pedacinho do coronavírus. Conseguiu sequenciar o genoma do novo coronavírus em apenas 2 dias. Vocês sabiam que em outros países eles levaram aproximadamente 15 dias para fazer isso? São as nossas cientistas brasileiras que estão à frente de todo o estudo do novo coronavírus. Outra cientista que faz parte da equipe da Esther é a Jaqueline Góes de Jesus. É uma das mais jovens cientistas, doutora. Ela destaca que ser pesquisadora negra não é fácil, pois teve dificuldades em todos os âmbitos da sua vida. Infelizmente, o preconceito está no dia a dia, no nosso dia a dia, mesmo que de forma velada, mesmo que de forma escondidinha. Jaqueline prefere dizer que é uma mulher preta, pois o termo negro remete a um ser sem luz. E ela é uma pessoa iluminada que está cuidando de nós. Isso mesmo. Agora eu quero que vocês assistam a um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar que, como elas, nós podemos fazer o que nós quisermos.
Eu já volto. Brincar de carrinho. Brincar de boneca. Jogar futebol. Dançar balé. Sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro. Sonhar em ser professora, enfermeira, psicóloga. Trabalhar fora. Cuidar da casa. Quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada 1h30. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? Então, vocês viram? Nós podemos ser o que nós quisermos. Isso se chama empoderamento. Nós somos iguais. Aliás, os seres humanos todos são iguais. Temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não podemos esquecer nisso. Mas, continuando com as nossas mulheres extraordinárias, vou falar de mais uma. Isso mesmo. Vou ler aqui uma pequena história de Frida Kahlo. Era uma vez uma casa azul brilhante, próxima à cidade do México, onde vivia uma garotinha chamada Frida. Ela cresceu e se tornou uma das mais importantes e famosas pintoras do século XX. As pinturas delas eram maravilhosas. Ela conheceu um artista famoso, Diego Rivera. Perguntou a ele: minhas pinturas são boas? As pinturas dela eram incríveis, ousadas, brilhantes e belas. Ele se apaixonou por ela. E ela por ele e ele por ela. Eles se casaram. Frida pintou centenas e belos autorretratos durante a vida, muitas vezes cercada pelos animais e pássaros que tinha. A casa azul brilhante onde viveu foi preservada do jeito que ela deixou, cheia de cor, alegria e flores. Pés, para que preciso de vocês se tenho asas para voar? Que legal essa frase dela, não é mesmo? E aí na sua casa, quem é ou quem são essas mulheres extraordinárias? Você tem uma aí, você
é uma aí. Você que está estudando, você que está trabalhando, você que está transformando a sua vida. E pensando nisso, pensando nessas mulheres extraordinárias pelo mundo inteiro, por que não pensar nessa que está aí na sua casa? Ah, por que do meu espelho? Porque eu quero que vocês se olhem no espelho e vejam as mulheres extraordinárias. A mulher extraordinária que é você. Ó, aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Agorinha para vocês. Então, se olhem, se gostem. Vejam que vocês são importantes para toda a sociedade e lá para a família de vocês. E a nossa atividade de hoje, lembram que eu falei que Frida fazia muitos autorretratos? O que é um autorretrato? Um autorretrato é quando você desenha-se a si mesma. Isso mesmo, você vai desenhar todos esses pedacinhos que você tem aí na sua face. Cada ruga, cada linha de expressão, porque tudo isso daqui faz parte de toda a sua vivência. Tá? Então eu vou dar um minutinho bem rapidinho para vocês fazerem essa atividade e eu já volto. Então, eu sei que vocês não tiveram todo o tempo para fazer tudo isso daí, porque são muitos detalhes que nós temos aqui. E não importa se vocês sabem desenhar ou não, o que importa é a mulher extraordinária que está por trás desse desenho. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e quem não conseguiu finalizar esse desenho, esse autorretrato, tem todo o tempo depois que a nossa aula finalizar. E não esqueçam, nós somos extraordinárias. Um beijo, um abraço bem apertado e até a nossa próxima aula.